Colossenses 1, versículo 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Essa é a oração de Paulo. E Dr. Moody, o evangelista famoso, ele vai dizer que um cristão de joelhos, ele enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando estamos orando, quando estamos na presença, quando estamos falando com o Senhor, Deus amplia a nossa visão. E hoje, a minha oração é que Deus abra o seu entendimento, que Ele te faça enxergar além, que Ele te faça enxergar coisas novas no Senhor, em nome de Jesus. Essa oração é uma oração didática, e ela vai apontar para uma realidade que devemos buscar na nossa vida particular de oração, a plenitude do Espírito. É interessante porque existe uma ênfase no texto. Se você prestar atenção, várias vezes ele fala: sejam cheios, plenos, todo, toda. Várias palavras que falam de plenitude. E existem duas palavras-chave aqui nessa oração. Uma no começo e outra no final. A primeira palavra, você tem a versão mais antiga, é transbordar. Na NVI é sejam cheios. E quando eu estava lendo essa palavra, me remeteu a algo que acontecia no final da minha aula. Quando eu era criança, tinha um pipoqueiro que trabalhava na frente da escola. E ele fazia aquela pipoca com bacon assim, sabe? Aquele cheiro invadia para dentro da escola. Eu já vinha com dinheiro para comprar pipoca. E quando a gente comprava ali a pipoca, ele dava o saquinho, depois enchia o saquinho de pipoca, depois pegava aquele copo de metal, assim, de aço, dava uma socada, e aí jogava o restante da pipoca. Ele falava que era o chorinho. E aí você saía com aquele negócio transbordando, as pipocas caindo pelo caminho. Transbordar. Essa é a medida de Deus. A palavra do Senhor, quando fala das medidas do Senhor, vai falar que elas são recalcadas, sacudidas e abundantes. O nosso Deus, Ele é um Deus que derrama e faz transbordar. A outra palavra-chave está no final do texto. E a palavra idôneos, na NVI, dignos, aptos. E a palavra idôneo representa exatamente isso, se tornar totalmente preparado, totalmente apto. Eu creio que o enchimento do Espírito na nossa vida, ele tem exatamente essa função. Deus faz ou nos torna cheios para que possamos estar aptos, totalmente preparados para realizar a sua obra. É uma ilusão tentar fazer a obra de Deus sem Deus. Por isso você precisa estar cheio do Senhor, cheia do Espírito, plena em Deus. Quantos desejam isso? Eu lembro do primeiro retiro que eu participei aqui, tinha gicanas que se faziam. Uma das gicanas, uma das brincadeiras era tentar encher, eu acho que era um pneu de bicicleta com a boca. Eu lembro do Sô, foi o único que conseguiu fazer
esse feito. Eu lembro, um pneu vazio não serve para nada. Mas quando ele está cheio, ele te leva a algum lugar. O crente cheio do Espírito chega a algum lugar. Ele é levado, é conduzido por Deus ao lugar da sua manifestação maravilhosa. Eu estava lendo recentemente a biografia de Moody, e ele conta uma experiência quando ele vai para uma conferência e desce, desembarca numa determinada cidade, e um senhor de cabelos grisalhos o encontra e com um dedo em riste assim, aponta para ele e diz: glorifica o Espírito Santo. A próxima vez que pregar, glorifica o Espírito Santo. E ele faz a série de mensagens e aquelas palavras não saem da sua mente. E quando ele está numa outra conferência, agora em Nova York, ele procura um quarto, um lugar, e ali passa o dia orando e buscando a plenitude no Espírito. E em determinado momento a mão do Senhor veio sobre ele. Deus o visitou. E ele disse: olha, eu voltei a pregar os mesmos sermões que eu pregava, mas algo diferente aconteceu. Quando eu fiz o apelo aquela vez, não foi normal, as multidões começaram a vir, porque houve um derramar de Deus sobre a minha vida. A minha oração hoje é que haja um derramamento do Senhor sobre a sua vida. Que hoje você seja cheio, que a oração de Paulo te conduza nesta busca por plenitude, por enchimento, pelo transbordar de Deus na sua vida. Quantos desejam isso? Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A sua casa vai ser transformada, não é na força do teu braço. As pessoas à sua volta serão transformadas, não é porque você é muito capaz, inteligente. Você já tentou muitas vezes, não deu certo. Hoje você está na casa de Deus. E eu vim te dizer, você precisa de uma manifestação da glória do Senhor. A minha oração é que Ele se revele a você. Que você seja cheio de Deus. E que a ação de Deus na tua vida transforme as realidades à sua volta, em nome de Jesus. Não é por força nem por violência que você vai salvar seu casamento. Não é por força nem por violência que você vai restaurar a relação com os seus filhos. Não é por força nem por violência que eles vão voltar para os caminhos do Senhor. Não é por força nem por violência que o seu ministério vai ser bem sucedido. É pelo Espírito Santo de Deus que a glória dele se revela a você. Que a presença do Senhor te alcance mais uma vez. Nós precisamos de Deus. Quantos entendem isso? Repita comigo: eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Um tempo novo vai chegar no teu ministério. Um tempo novo vai chegar sobre a sua vida. Um tempo novo. Hoje Ele nos trouxe aqui para subir a montanha e clamar pela plenitude do alto. A glória do Senhor vai tocar a nossa face. Aleluia. Quantos desejam isso? Amém. Mas a Bíblia vai nos dizer que esse poder, essa plenitude de poder tem a ver com a revelação da glória. Mas esse poder de Deus nos dá perseverança e paciência. E é interessante porque na língua grega é a mesma palavra, paciência, duas vezes. Paciência para lidar com circunstâncias difíceis, paciência para lidar com pessoas difíceis. E ele está dizendo que esse poder de Deus, ele nos prepara de uma maneira sobrenatural. Muitos não entendem Filipenses 4,13, quando o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Ele está falando, posso passar por circunstâncias difíceis. Essa carta é escrita na prisão. E se você ler o versículo anterior,
ele vai dizer: já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Já passei por fome, fartura, abundância, escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito é revelado a nós para fazermos a obra do Pai, mas também esse Espírito, esta glória manifesta, este empoderamento do alto, ele vem para que possamos lidar com as situações difíceis e passar por elas. E hoje eu vim clamar, orar como Paulo orou pelos Colossenses por você, que você seja cheio do Espírito Santo para passar bem pelas provas da vida. Você pode. Você pode. Poder de Deus. São tantos os exemplos. Eu lembro de ler aquele livro Lírio entre Espinhos, vai falar da igreja perseguida na China. E são tantos os testemunhos dos pastores, dos líderes da igreja, de uma capacitação, de um poder revelado para enfrentar a perseguição. Gente que levava choque e dava risada, falou: Deus me visitou. Gente que, no meio da escassez de comida, teve experiências maravilhosas. Ainda essa semana eu estava assistindo com as crianças um filme, até indico, tem no Netflix, Soul Surfer, da Bethany. É uma surfista que, num acidente, um tubarão come um dos seus braços. E essa menina é uma jovem, crente, quase morre. E aí ela tenta voltar a surfar sem o braço. Está quase desistindo. E aí o pai chega do lado dela e fala: olha, filha, eu não sei o que vai acontecer. Você pode todas as coisas no Senhor. Mas Ele vai revelar a vontade dEle para você. Presta atenção. E ela faz uma viagem missionária para a Tailândia. Tinha acontecido tsunami. E ela está vendo a tristeza das pessoas que perderam tudo. A família, os pertences. E ela é, de certa maneira, confortada quando ela entende que a sua dor não é tão grande como a dos outros. E as pessoas têm medo da água. Ninguém entra no mar. E ela então pega uma prancha de surf e pega um menininho pequeno, começa a brincar com ele, e de repente todo mundo está vendo, porque o povo está apavorado com o mar. Ela brincando com o menino na água, e as pessoas começam a aplaudir e entrar na água, e ela entende que Deus estava a chamando para surfar de novo, para fazer as pessoas vencerem o seu medo. E ela consegue voltar a surfar, se transforma numa surfista profissional. E um dia, depois de ganhar um campeonato, chega um repórter para entrevistar. E diz: você se arrepende? Ou você sente falta? Você não se revoltou com Deus por tudo que te aconteceu? E ela deu uma resposta que eu achei muito bonita. Ela disse: olha, agora eu consigo abraçar mais pessoas do que quando eu tinha 2 braços. E ela começa a contar das cartas daqueles que tinham medos, dificuldades, deficiências, e que se inspiravam nela. Sabe, eu creio, uma força sobrenatural de Deus vai vir sobre a sua vida. Quantas vezes, lidando com os meus lutos, com as minhas perdas, no lugar de oração, o poder de Deus se manifestou na minha vida em forma de força. Você já viveu isso? Quando estava doente, quando estava num momento difícil, e Deus te visitou, e você não sabe de onde que surgiu força para você continuar em frente? Quem já viveu isso? Talvez, meu irmão, você chegou aqui hoje, e você está no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da prova. Hoje eu quero orar como Paulo orou pelos Colossenses, por você. Que você seja cheio do poder de Deus. Que uma força sobrenatural te alcance, te faça passar pelas provas. Mas essa bênção de Deus também é para lidarmos com pessoas difíceis.
Pastor, é poder de Deus para resistir pessoas. Você vai ver que foi uma graça especial de Deus que fez Neemias suportar Sanbalat, Tobias, toda essa gente. Um texto que eu gosto é quando o apóstolo Paulo, em Atos 13, está falando de Jesus para o procônsul Sérgio, e chega Elimas, um mágico, fica atrapalhando, tentando confundi-lo. E ali o poder de Deus se manifesta para ele resistir Elimas. E ele dá uma palavra de ordem, e os olhos daquele homem ficam em trevas. E agora ele sai tateando o caminho, e o procônsul fica olhando aquilo e começa a crer em Deus. Existe um poder que nos faz resistir pessoas. Tem gente dando glória a Deus, pastor, eu preciso dessa graça para resistir minha vizinha, meu vizinho, meu chefe. Você não conhece o meu colega de trabalho, você não sabe a luta que eu tenho passado. Ei, em nome de Jesus, hoje, que a plenitude do poder de Deus te alcance. Deus vai te dar graça para passar pelas circunstâncias difíceis e para lidar com as pessoas difíceis. Isso tudo com alegria. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre. Abacuque, quando está lá numa situação complicada, o poder de Deus se revela a ele através de uma alegria, fruto da fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto dela minta, ainda que não hajam ovelhas no aprisco, gado no curral, mantimento no campo, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O poder de Deus vai ser revelado a você em forma de alegria. Alegria que nos fortalece, alegria da salvação, alegria que vem da parte de Deus. Eu já senti essa alegria em momentos difíceis da vida. Quem já provou isso? Eu lembro de um tempo difícil, eu fui levar meu filho numa apresentação. Eu estava cruzando uma ponte, e quando eu cheguei do outro lado, deixei ele, estava voltando sozinho. Uma alegria, uma alegria, uma alegria. Eu falei, mas que negócio é esse? Minha vida nem está tão boa assim. Uma alegria, uma alegria, uma alegria. E é o Espírito falando para mim, ei, essa é a alegria da salvação. Eu vim te lembrar. A alegria do Senhor é tua força. A alegria do Senhor é tua força. Hoje que você seja cheio do poder de Deus. Quantos querem essa plenitude do Senhor? Transbordem. Por fim, ele termina falando de um outro tipo de transbordar. O último transbordamento, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Precisamos transbordar em gratidão. E hoje eu vim orar para que você aprenda a ser cheio de gratidão. Deus nos fortalece quando temos bons olhos. A vida fica diferente quando somos agradecidos. A murmuração fecha portas na nossa vida. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver quantas portas se fecharam para o povo de Israel, porque eles murmuravam. Eles caminharam mais, alguns perderam a promessa da terra prometida. Eles brigaram, confusão veio, porque eles murmuraram. Quando nos transbordamos de gratidão, a nossa vida se torna mais leve. A gratidão é uma declaração de fé. Ela abre portas. Eu gosto da história dos leprosos. 10 foram curados. 1 voltou para agradecer. 10 só receberam a cura do corpo. 9, só receberam a cura do corpo. O que voltou para agradecer foi salvo.
A gratidão abre portas. A gratidão abre portas. Você conhece alguém com olhos bons? É bom estar perto de gente que enxerga coisa boa. Parece que não tem. Tira coisa boa da onde parece que não tem. Ainda que pareça não ter nada para agradecer. Lembre, você faz parte do reino da luz. Nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Nós participamos do reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele nos deu uma nova condição. Aleluia! Estamos de passagem. Deus tem algo maior e mais maravilhoso. Eu não sei o que você tem passado, e talvez você diga: não há o que agradecer. Eu quero te lembrar, você é um herdeiro e você faz parte de um reino, e o teu rei é rei de glória e majestade. Ele não falha, ele não muda, ele é fiel. Aleluia! Você tem pelo que agradecer. Jó, quando perdeu tudo, num dia perdeu todos os seus bens. O vento bateu no pé da casa do seu filho mais velho, morreram todos os seus filhos, 10 filhos. Ele se lança na presença do Senhor e adora a Deus. Não cheguei ao mundo. Se o Senhor quiser me levar assim. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, em nome de Jesus. Tem muita gente amarga. E a amargura é um poço que amarga a nossa vida e de quem está em volta. O pessimista, o que só vê o lado ruim da vida e das coisas, ele vive amargo e infeliz. Mas hoje Deus vai esvaziar o poço de amargura, como fez com Mara. Ele vai drenar estas águas, porque Ele vai derramar águas novas. O transbordar do Espírito vai vir. E hoje esse poço de amargura que você deixou tomar conta do teu coração vai ser esvaziado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer transbordar a sua vida de gratidão. Ele vai te dar novos olhos. Ele vai te fazer enxergar diferente a vida. Ele vai te visitar hoje. Aleluia, creia. Comece teu dia agradecendo. Quando você levantar da cama, agradeça, você está vivo. O fôlego de vida veio. Agradeça no café da manhã. Agradeça por poder trabalhar. Agradeça no caminho do trabalho. Agradeça e coloque louvores. Você vai ver essa disposição de gratidão, de alegria. Ela torna a nossa vida melhor. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça por aquilo que Deus te deu. Agradeça pela tua salvação. Você sabe orar, você pode orar. Você é um escolhido de Deus. Agradeça, agradeça porque você tem um chuveiro com água quente. Agradeça porque você tem roupa no teu guarda-roupa. Agradeça porque nos detalhes da vida que viram tão normais, a gente esquece. Tem um monte de gente abençoada nesse lugar. Não nos falta nada. Nós temos um Deus generoso. Em nome de Jesus, a murmuração vai ficar lá fora. O poço de amarguras vai ser esvaziado hoje. Nós vamos transbordar de gratidão, plenitude no Espírito, plenitude em Deus. Ele vai te encher de poder e gratidão esta noite. Quantos desejam isso? Eu quero explicar como isso funciona, e eu vou terminar. A minha oração de verdade hoje é que nesta casa haja um transbordar de Deus. Eu vim para cá pedindo: Deus, se derrama, se manifesta na minha vida. Quantos querem ser cheios de Deus? Estar cheio é mais do que saciar a mim mesmo, é transbordar. O que Deus faz na minha vida agora toca os outros. Sabe o que vai acontecer?
aquela dona de casa reclamona vai voltar para casa agradecendo, e os filhos vão dizer: o que aconteceu? Sabe o que vai acontecer? Aquele que não tinha fé e reclamava das circunstâncias difíceis vai ter uma força, uma resiliência que não é dele, e as pessoas vão dizer: o que aconteceu? Sabe o que vai acontecer hoje? Pessoas receberão de uma porção nova do Espírito, e quando eles falam, uma autoridade que não é deles os acompanha, transbordar. A minha oração é que vocês transbordem, sejam cheios, sejam plenos, em nome de Jesus.